Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje a gente vai resolver a questão de número 137 da prova azul do Enem de 2019. Então vamos começar. A hidrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual ela está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de X na base 10, em que X é a concentração de hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma a. Qualquer valor acima de 10 a menos 8. B. Qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7. C. Valores maiores que 7 e menores que 8. D. Valores maiores que 70 e menores que 80. E. Valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Então, essas são as alternativas que a gente tem. Tá, o que o problema quer então é que a gente determine esse valor de X aqui, que é o valor de X para o qual a planta é cor-de-rosa e de alto valor comercial, de maior valor comercial. E os dados que ele dá pra gente no problema são esses dados que eu anotei aqui. Para a planta ser cor-de-rosa, ela tem que ter um pH maior que 7. E para a planta ter alto valor comercial, ela tem que ter um pH menor que 8. Então, daí a gente infere que o pH da planta tem que estar entre 7 e 8. Beleza? Outra informação que ele dá para a gente é que o pH é igual a menos log de X na base 10, onde esse X representa a concentração de H+. Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai partir aqui dessa equação do pH. Então, anotei aqui nessa outra folha para a gente poder escrever. É a mesma equação que estava lá, pH é igual a menos log de X na base 10. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar os dois lados por menos 1, os dois lados da equação. E aí eu vou ficar log de X na base 10 é igual a menos pH. Então, vocês observaram aqui que eu multipliquei e, além disso, eu troquei os lados aqui da equação, mas é a mesma equação multiplicada por menos 1, como estava ali em cima. E a partir daqui, para resolver o problema, a gente vai usar uma regrinha de logaritmo, que é a regra da bundinha. E o que diz a regra da bundinha? Que log de b na base a é igual a x. Isso é equivalente a dizer que a elevado a x é igual a b. Então, a regra da bundinha, porque você faz isso aqui. A elevado a x é igual a b. E a gente vai aplicar essa regra na equação que ele deu aqui pra gente. Então, a gente vai achar os correspondentes aqui e vai substituir. Então, vamos lá. Aplicando a regra da bundinha, a gente fica com 10 elevado a menos pH é igual a x. Então, 10 elevado a menos pH é igual a x. Beleza. Então, a partir dessa equação que eu cheguei aqui, eu consigo determinar os valores de x. Para isso, eu só preciso saber o valor do pH. E o que ele tinha me falado era que o pH ele é um valor entre 7 e 8. Então, eu vou testar as duas extremidades. Eu vou testar nessa função o 7 e vou testar também o 8. E aí, eu vou descobrir todos os valores de x que eu tenho dentro desse intervalo de pH. Então, vamos lá. Vou começar com 7. Então, vamos lá. Para o pH igual a 7, você vai ter um valor de x igual a... Só substituir aqui na função. 10 elevado a menos 7, porque você tem esse sinal negativo aqui. Agora, para um pH de 8, a gente vai ter um valor de x igual a 10 elevado a menos 8. Então, a partir daqui, eu consegui determinar dois valores de x que estão nas extremidades. E aí, agora, a minha questão é qual desses valores é maior e qual que é o menor, para eu poder determinar o intervalo de x. Porque se eu não souber dessa informação, isso pode me causar dúvida na hora de marcar lá as alternativas. Então, vamos lá. Agora eu vou determinar quem é o maior e quem é o menor. Vamos lembrar de algumas coisinhas básicas aqui da matemática. 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa que você ter 1 vezes 10 a menos 7. Concorda que isso daqui não muda nada? Isso daqui é a mesma coisa que dizer 1
sobre 10 elevado à sétima. Tá vendo? Eu troquei o sinal aqui, então ele passou para o denominador. Da mesma forma, 10 elevado a menos 8 também pode ser escrito como 1 vezes 10 a menos 8. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 à oitava. A partir daqui, ó, eu consigo determinar mais facilmente qual que é o maior e qual que é o menor. Quando eu tenho uma divisão, eu sei que quanto maior o divisor, menor vai ser o meu número. Por exemplo, se você dividir 1 para 10, vai ser um valor maior do que se você dividir 1 para 1000. Então, a gente sabe que quanto maior o divisor, menor vai ser o meu número. Então, daqui a gente sabe agora que 1 sobre 10 à oitava é menor do que 1 sobre 10 à sétima. Sendo assim, eu sei então que o meu x está no intervalo de 1 sobre 10 à oitava e 1 sobre 10 à sétima. Porque agora eu sei quem é maior e quem é menor. A partir daí, como eu sei que isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 8, e isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 7, então eu sei que x está nesse intervalo aqui, que esse número aqui é menor do que esse. Então, o meu intervalo de x vai ser, x está entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Com essa informação aqui, eu consigo marcar o meu gabarito, a minha alternativa lá. E a gente fica com a alternativa E, que diz que x assume valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7, que é justamente o que a gente achou aqui, esse intervalo aqui. Beleza?